Olá de novo, amigos do curso de habilitação de sargentos e cabos da Polícia Militar. Dando continuidade à disciplina, nós vamos começar agora a conversar sobre os crimes contra a pessoa do Código Penal Brasileiro. E para começar falando sobre os crimes contra a vida, eu preciso fazer um pequeno esclarecimento para a gente já ilustrar a diferença do que seriam os crimes contra a vida extrauterina e da vida intrauterina. Ou seja, quando é que eu posso responder por homicídio? E, por exemplo, numa mesma situação de uma mulher que está grávida ou prestes ao nascimento de uma criança, quando é que ela vai responder, diante de alguma agressão, quando é que o indivíduo vai responder por homicídio ou vai responder, por exemplo, pela questão de aborto, É nessa ideia da vida extrauterina e da vida intrauterina. Se você tiver um enquadramento que ainda está na gestação, mas ainda não está no início do parto propriamente dito, caso haja alguma agressão em relação a esta mãe, então ele vai responder pela vida intrauterina. Se já há um trabalho de parto, ou seja, já há uma prévio, um início de nascimento, e aí há alguma agressão a esta mãe, então essa vida já se considera nascente, então seria uma vida extrauterina. Então, de repente, há uma agressão a uma gestante, ele, ao invés de ele responder pelo crime de aborto, ele já responderia, por exemplo, por 2 crimes de homicídio. Feito isso, vamos conversar aqui agora sobre o crime de homicídio propriamente dito, lá do artigo 121 do Código Penal. A gente precisa só fazer uma breve explanação de que dentro do artigo 121 nós temos o crime de homicídio doloso e o crime de homicídio culposo. O homicídio doloso é aquele que você tem a intenção ou assume o risco de provocá-lo, o chamado dolo eventual, e temos o crime culposo, que é aquele que é praticado sem intenção, naquelas modalidades de negligência, imprudência e imperícia. Dentro do homicídio doloso é uma figura mais complexa, que você vai encontrar aí tanto a figura chamada simples, como as modalidades em que tem algum tipo de aumento da sua pena, em relação ao homicídio qualificado, o homicídio agravado, e aí a gente vai falar mais adiante sobre cada uma dessas modalidades. Dentro do artigo chamado caput, ou seja, a cabeça do artigo 121, ele é bem simples, ele só tem 2 elementos e chama-se matar alguém. Ou seja, quando a gente direciona a intenção de matar uma pessoa propriamente dita, ele responde aqui pelo artigo 121 na pena de reclusão de 6 a 20 anos. O detalhe aqui que a gente só precisa comentar é que, na verdade, nessa figura inicial, não existe nenhuma característica especial em relação ao crime. Então, normalmente, o indivíduo só responde por homicídio simples, se não tiver nenhuma característica que se enquadre nos parágrafos subsequentes. Então, é aquele crime que realmente não tem nenhuma intenção especial, não existe nenhuma ferramenta especial utilizada, não tem nenhuma característica que possa, por exclusão, estabelecer aí uma figura, por exemplo, do homicídio qualificado. Então, justamente para a figura do homicídio qualificado, o legislador estabeleceu algumas modalidades, algumas características diferentes, como a gente está vendo aqui na tela, como a questão dos motivos determinantes, os meios de execução, os modos de execução, a qualidade ou condição da vítima, essa foi mais uma característica recente, e ainda tivemos esse acréscimo que a gente está vendo aqui na tela de 2019, mais uma modalidade em relação aos meios de execução, que é a questão do instrumento de crime, ou instrumento do crime. Quando a gente fala em relação aos motivos determinantes, é aqueles que provavelmente os senhores e senhoras já ouviram em algum momento, quando você fala que foi o homicídio por motivo fútil ou por motivo torpe, ou seja, são aquelas situações em que a motivação para o cometimento do crime teve uma prévia aplicação sobre o indivíduo. Quando você fala do motivo torpe, a doutrina classifica isso como sendo um motivo reprovável, um motivo absurdo. Eu costumo dizer que um motivo torpe é aquele externo à vítima, ou seja, a motivação do indivíduo para realizar aquele crime não foi necessariamente em relação à conduta da vítima, mas um interesse externo dele que provocou a intenção de matar. Como o exemplo que nós temos no inciso 1º, que ele fala mediante paga ou promessa de recompensa.
Ou seja, não foi necessariamente ele ter algum problema com aquela vítima, mas sim porque ele ia receber algum benefício se fizesse a execução daquela pessoa. Então, motivo torpe normalmente, né, é chamado justamente de motivo reprovável por isso, porque não necessariamente foi a vítima que causou aquela circunstância, mas sim uma situação externa à sua própria conduta. Quando a gente fala do motivo fútil, que é o inciso segundo que está aqui na tela, é quando normalmente a vítima gerou uma certa provocação em relação ao seu agente, né, aquele que foi praticar o homicídio. É aquele cara, por exemplo, que de repente soltou algum palavrão em relação ao seu agressor, né? Ele causou aquela primeira irritação, ou por exemplo, quando o cara está devendo algum dinheiro para o cidadão, né? E ele diz assim, não vou pagar, mas aí quando você analisa, ele matou o cara, por exemplo, porque ele está devendo R$ 20. Então, houve uma motivação, houve uma certa provocação? Houve. Mas quando você analisa entre a dívida existente e a reação dele de matar aquela pessoa por causa dessa vítima, ela é totalmente desproporcional. Por isso que é chamado de motivo fútil. Até existe um motivo, mas quando você analisa, né, coloca na balança a questão dessa conduta, ela é totalmente desproporcional em relação àquilo que o indivíduo fez. Ou, né, dentro dessas modalidades de motivos determinantes, como tem lá no inciso 5, que ele fala para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Ou seja, a motivação dele é em relação a outro crime ou outra conduta, né, que ele vai ter algum tipo de favorecimento. Então, também se enquadra aqui como uma modalidade de homicídio qualificado. Já em relação aos meios de execução, né, que estão aqui no inciso 3º, o legislador resolveu, né, tornar o crime um pouco mais grave pela circunstância que causa a vítima, né? Quando você analisa aqui os instrumentos, né, a forma, né, que ele está utilizando a execução do crime, você percebe pelas próprias terminologias aqui que ela realmente vai tornar aquele crime mais grave. Como exemplo, né, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou de que possa resultar perigo comum. Então, quando você avalia, né, por exemplo, matar uma pessoa envenenada, o sofrimento que vai causar aquela vítima, né, vai trazer antes da morte, né, vai gerar uma circunstância, um agravamento daquela dor, né, vai gerar realmente uma circunstância que torna mais difícil, né, a morte daquela pessoa. Então, por isso é considerado como um homicídio qualificado. Ou quando ele chama aqui de um meio insidioso, né, só para a gente esclarecer, é aquele que é enganoso, né, você utiliza algum meio que ludibria aquela vítima, né, e ela não percebe que está sendo assassinada, né, então ele entra aqui também como um meio insidioso. Em 2019, o legislador colocou, né, esse inciso 8º, como a gente está vendo aqui na tela, com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Ou seja, é mais uma forma, né, de execução que ele entende, né, que o fato de você usar uma arma de fogo, ela reduz a capacidade de resistência daquela vítima, diminui a possibilidade dela de se defender. Então, consequentemente, também foi inserida aqui como sendo, né, uma hipótese de homicídio qualificado. Já em relação aos modos de execução, é aqueles que estão nesses dois incisos, né? Do inciso 4º, quando ele fala que quando é através de traição, de emboscada ou mediante dissimulação, ou seja, é quando você escuta aquela expressão, o homicídio ele foi premeditado. O que é isso? Ele planejou, né, aquela circunstância antes mesmo do acontecimento. Não foi uma coisa espontânea, né? Então, quando o cara vai e comete um homicídio através de emboscada, ele planejou, né, o itinerário daquela vítima, então ele procurou algum local, né, que fosse mais fácil para ele executar aquela conduta, então ele fez a chamada emboscada. A traição é aquela ideia de confiança, né? Você atrai aquela pessoa para um determinado local e percebendo, né, que naquele local vai ser mais fácil cometer um crime, como naquelas situações de filmes, né? O cara leva ele para um penhasco lá, vai conversar com o cara, empurra o cara, né, para matá-lo lá, jogando o penhasco, ou mediante dissimulação. O que seria essa ideia de dissimulação? É o que também poderia ser caracterizado quando você cria uma situação inexistente. Por exemplo, o cara se veste de carteiro, né, para ter acesso à residência do indivíduo. Então ele coloca uma roupa se passando por outra pessoa, né, e aí tem um acesso facilitado àquele local,
e aí, consequentemente, ele comete o crime de forma, né, sem mais resistência. E agora, recentemente, em 2025, né, o legislador inseriu o inciso 10, que a gente está vendo aqui na tela, né, quando você comete um homicídio nas dependências de instituição de ensino. Então, diante dos casos que a gente vem observando na mídia, né, tornando-se mais frequente o ataque dentro de escolas, né, fazendo condutas contra pessoas em um estabelecimento de ensino, o legislador achou por bem agora, em 2025, inserir essa modalidade de homicídio qualificado, porque ele entende que naquele ambiente as pessoas estão com mais confiança, que é mais seguro, né, que não vai haver um ataque naquele local, porque ele é todo, né, controlado, uma instituição fechada, um ambiente fechado, né? Então, por conta disso, as pessoas estão mais propensas, né, a sofrer uma conduta sem estar esperando que aquilo aconteça. Por conta disso, o legislador inseriu esse inciso e agora, né, o fato de cometer um homicídio numa dependência de instituição de ensino, por si só já qualifica o crime de homicídio. Tivemos uma alteração também interessante em relação ao chamado homicídio contra agentes de segurança pública. Em 2025, o legislador ampliou, né, os funcionários públicos protegidos por este inciso. Antes nós falávamos apenas dos integrantes do artigo 142 e 144, né, que é a linha A agora do nosso item aqui na tela. Então antes a gente só falava de agentes de segurança pública, né, das Forças Armadas, das polícias lá do artigo 144, dos integrantes da Força Nacional de Segurança Pública, os integrantes do sistema prisional e aquelas pessoas que eram seus parentes, né, até terceiro grau, em razão dessa condição. Por exemplo, quando o cara matava o filho do policial como vingança, né, querendo causar um sofrimento àquele policial, matava o filho do policial. Então, nessa modalidade, ele já ingressava aqui como sendo um homicídio qualificado. Quando foi agora em 2025, o legislador ampliou esse rol. Ele agora colocou também as pessoas integrantes do sistema de justiça criminal. Então ele incluiu os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública também. Só pensando num detalhe, né, a priori você analisaria assim, membros do Poder Judiciário, você acreditaria que seriam todos aqueles, né, que seria lá o escrivão, né, o juiz, né, as pessoas que trabalham no cartório do Poder Judiciário, e na verdade não é. Nesse momento, especificamente, ele colocou como membro, né, e a gente vai lá se socorrer do direito administrativo, quando ele fala a expressão membro do Poder Judiciário, ele está falando única e exclusivamente do juiz. Então, as pessoas que trabalham no cartório, por exemplo, são considerados servidores da Justiça, não estão incluídos aqui nessa expressão membro do Poder Judiciário. Membro do Ministério Público, né, que seria o promotor de justiça, da Defensoria Pública já seriam os defensores públicos propriamente dito, e da Advocacia Pública, né, que ele coloca aqui, ó, da Advocacia dos artigos 131 e 132. Então, é um membro da Advocacia Geral da União e os chamados procuradores dos estados, ou seja, aqueles que representam, né, judicialmente os estados membros do Brasil, também teria esta proteção. Além do juiz em relação ao judiciário, eles também ampliaram, né, a proteção em relação ao oficial de justiça. Mas o oficial de justiça no exercício da função ou em decorrência dela. Ou seja, do judiciário a gente só vai ter aqui o juiz e o oficial de justiça. Um detalhe curioso, né, em relação ao parente dos membros do sistema de justiça criminal é que ele incluiu, como a gente está vendo aqui na tela, uma expressãozinha em amarelo, né, os chamados parentes por afinidade, que é uma coisa interessante que, se você olhar a linha A, que ele fala, né, dos agentes de segurança pública, não tem essa característica lá dos parentes por afinidade. Ele só tem os parentes consanguíneos, né? Já em relação aos membros do sistema de justiça criminal, eles acrescentaram os parentes por afinidade. E aí alguém pode dizer assim, quem são os parentes por afinidade, né? Quem teria essa dúvida, né? É aquele sogro, a sogra, né? O cunhado, né? São os chamados parentes por afinidade, não são consanguíneos, né? São aqueles que, se dentro de uma relação civil, né, num casamento, você acaba criando esses vínculos, né, ou seja, a afinidade com essas outras pessoas num chamado círculo familiar. Então o legislador colocou isso na linha B, mas esqueceu de acrescentar essa mesma característica em relação aos membros, né, da segurança pública.
E também uma alteração mais recente, né, nós tivemos aqui em relação à qualidade ou condição da vítima. Nós tivemos uma alteração, né, em 2024 em relação ao inciso 6º, que antes, né, o feminicídio ele era considerado uma qualificadora do homicídio, né, ele agora foi revogado e se tornou um crime autônomo, e foi inserido aqui o inciso 9º, né, em relação a menor de 14 anos. Então o legislador colocou, depois daquela situação do chamado, daquele menino, o Henri Borel, né, depois do homicídio daquela criança, ele achou por bem, em 2022, também inserir essa qualificadora de matou uma criança, né, ou seja, matou um menor de 14 anos, já por si só caracteriza o homicídio qualificado. E dentro dessa questão do homicídio qualificado para menor de 14 anos, né, ele também teve essas alterações que a gente está vendo aqui na tela, as chamadas causas de aumento de pena, né? Então ele aumentou de 1/3 até metade, né, se for pessoa com deficiência, né, ou doença que implica um aumento da sua vulnerabilidade, ou seja, se for uma criança e essa criança tiver algum tipo, né, de doença ou algum tipo de redução da sua capacidade, já é causa para aumentar a sua pena de 1/3 até metade. Se tiver um vínculo de parentesco com essa criança, né, inicialmente, como a gente está vendo aqui no inciso 2º, ele vai ter um aumento de pena de 2/3, ou seja, se for ascendente, né, que é o avô, né, a avó, o bisavô, se for padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge e outras situações interessantes que o legislador inseriu, né, que foi empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Então, ele ampliou essa causa de aumento para toda e qualquer situação em que você encontre uma pessoa que tenha autoridade, nem que seja momentânea, sobre aquela pessoa menor de 14 anos. Então, um exemplo curioso, por exemplo, você deixar o seu filho numa casa, né, com alguém, e essa pessoa vai ter autoridade sobre aquela criança, ou seja, ela se tornou temporariamente responsável sobre ela. Se ela mata essa criança, então, além dela responder por menor de 14 anos, né, ou seja, menor seria o homicídio qualificado, ela também vai ter um aumento de pena de 2/3, porque naquela situação específica ela tinha autoridade sobre aquela criança. E inserido, né, agora em 2024, esse inciso 3º, que também aumenta a pena em 2/3, se o crime for praticado em instituição de educação básica pública ou privada. Ou seja, nós vimos que ela se tornou uma qualificadora, né, se você tiver um homicídio dentro de uma instituição de ensino, e agora também nós temos também uma causa de aumento de 2/3, se além de ser dentro de uma instituição de ensino, for direcionada a um menor de 14 anos. Então, além dela se tornar uma qualificadora, ela também agora tem essa causa de aumento em relação aos menores de 14 anos. Também em relação à instituição de ensino, né, tem essas mesmas causas de aumento, né, direcionando agora para as pessoas que sejam maiores de 14, mas que, né, também tem algum tipo de deficiência ou que tem algum vínculo de parentesco ou vínculo empregatício ou de autoridade sobre aquela criança. Tanto é que ele colocou, né, ele acrescentou em relação ao aumento de 2/3, se você olhar no finalzinho aqui do inciso 2º, né, que ele coloca que se é professor ou funcionário da instituição de ensino. Então ele agora colocou também essa característica, né, que caso seja alguém que seja o integrante da instituição de ensino, onde você, justamente aquela ideia, né, que você acredita que seu filho vai estar lá, né, vai estar protegido, vai estar resguardado, e as pessoas que estavam responsáveis por ele ali, justamente para protegê-lo de qualquer outra circunstância, são elas as causadoras, né, da morte do seu filho, então também entra essa causa de aumento de 2/3 da pena. Resumindo, pessoal, tanto faz o indivíduo ser menor de 14 anos ou maior de 14 anos, né, nós percebemos que se for numa instituição de ensino, automaticamente já vai ser uma qualificadora, ou seja, a pena vai passar de 6 a 20 para 12 a 30 anos. E da mesma forma, né, pouco importa sendo menor de 14 ou dentro da instituição de ensino, se vocês observam, as mesmas causas de aumento estão presentes, né, para as duas situações. Então o legislador agora se preocupa com a questão do ambiente escolar, né, e tornando o crime mais grave caso ele aconteça dentro de uma instituição pública ou privada. Já em relação ao homicídio culposo, né, o que a gente pode comentar que é aquele praticado sem intenção.
Mas a gente precisa frisar esse detalhe que eu acho que é mais comum em relação à atividade policial militar, que é aquele homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor, ou seja, num acidente de trânsito. Normalmente, no acidente de trânsito, a gente não utiliza o 121, parágrafo 3º do Código Penal. Nós vamos usar o 302 do CTB, né, que, observando aqui na tela, né, ele tem uma pena diferente, ele tem uma pena de detenção de 2 a 4 anos. E aí um caso interessante, né, que até então, quando a pessoa ingeria bebida alcoólica e acabava causando um acidente de trânsito, até 2017, o legislador não, melhor dizendo, né, os tribunais superiores vinham entendendo que era o chamado caso de dolo eventual. A pessoa que praticava até 2017, né, um homicídio na direção de veículo automotor, ele acabava respondendo por homicídio doloso do 121 e não pelo 302 aqui do CTB. Mas em 2017, né, como a gente está vendo aqui na tela, a Lei 13.546 inseriu esse parágrafo 3º, né, e deixou de forma expressa: se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa, né, a pena é de reclusão de 5 a 8 anos. Ou seja, ele especificou a questão do homicídio no veículo automotor. Então não pode ser mais utilizado, né, o artigo 121 como chamado homicídio de dolo eventual. Embora se a gente fizer algumas pesquisas na internet agora, né, se você tiver a curiosidade e colocar aí, a gente ainda vai encontrar em alguns lugares do Brasil o cara respondendo ainda pelo 121 quando ele mata alguém, né, na direção de veículo automotor. Mas de 2017 para cá, os casos vêm sendo modificados e utilizando apenas o artigo 302 do CTB. E por que essa importância de eu sair do Código Penal e vir para o 302? É que nós sabemos, né, que o artigo 121, se for um homicídio doloso, consequentemente o seu crime vai ser pelo tribunal do júri, né? Além da pena ser de 12 a 30 anos, né, você vai responder lá pelo tribunal do júri. Já que, né, a pena é de reclusão de 5 a 8 anos, né, e vai ser julgado pelo juiz singular, o que provavelmente, né, vai ser muito mais benéfico para o indivíduo, já que a pena máxima chega até 8 anos. E por isso, nesse momento, pessoal, a gente vai fazer uma pequena pausa e daqui a pouco a gente dá continuidade ao conteúdo de direito penal. Até lá.